Você que está ouvindo este audiolivro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like clicando no gostei. E aperte o sininho ativando todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. 6. Antes de Rachel chegar, o jantar sempre havia sido um evento tranquilo, e até então, nada constrangedor. Às vezes eu até chegava a flertar um pouco com Noah, mas isso era o máximo que acontecia. Não era tão diferente dos jantares dos outros anos, na verdade. Entretanto, naquela primeira noite com Rachel na casa, foi como se alguma mudança no clima tivesse ocorrido de repente. Rachel e eu estávamos tentando encaixar nossos reflexos no espelho do banheiro para arrumar os cabelos e a maquiagem. Coloquei o vestidinho amarelo que acabei comprando quando saí para fazer compras com Rachel e algumas das outras garotas na semana passada, e completei o look com alguns acessórios dourados. Simplesmente tive a sensação de que havia algo diferente no jantar aquela noite. Especialmente porque, pelo menos desta vez, eu estava me arrumando mais para sair. E em parte porque os garotos estavam um pouco mais elegantes, deixando de lado a combinação habitual de bermuda e camiseta que usavam o tempo todo. Mas havia também aquela sensação no meu estômago, igual a que senti na primeira noite, como se não fôssemos somente Lee e eu, mas a família dele. Era como se fôssemos Noah, o meu namorado, a família dele e eu. Meus temores foram confirmados assim que entramos na churrascaria, depois de passarmos pelo estacionamento. Noah passou o braço ao redor dos meus ombros. Lee e Rachel estavam de mãos dadas. É claro que andariam assim, mas era esquisito agir desse jeito, como um casal com Noah, bem na frente dos pais dele. Quando nos sentamos, fiquei ao lado de Rachel. Os rapazes ficaram na nossa frente, do outro lado da mesa. Os pais ficaram no lado da mesa mais próximo de Lee e Rachel, pelo menos, e foram eles que tiveram que aguentar a maior parte das conversas. No fim, acabei me sentindo um pouco aliviada, na verdade. O desconforto inicial não era por eu nunca ter passado por essa situação com Noah antes. Era pelo fato de eu nunca ter passado por qualquer coisa do tipo antes, pura e simplesmente. Nunca ter tido um namorado antes de Noah significava que eu nunca havia passado por todo o martírio da apresentação aos pais. E essa situação em especial nem mesmo chegava a ser normal. Eu já conhecia os pais dele, e tanto Matthew quanto June eram como um casal de tios queridos para mim. Como eu deveria agir quando estivesse diante deles? Ao mesmo tempo, eu estava feliz por Rachel e Lee estarem entre nós. Mesmo depois que nos sentamos, as coisas continuavam diferentes. A perna de Noah estava encostada na minha embaixo da mesa, e, de vez em quando, ele fazia alguma coisa como afastar uma mecha de cabelo do meu rosto ou deslizar os dedos pelo dorso da minha mão. Mesmo quando a comida chegou e a conversa acabou diminuindo, houve momentos em que eu ainda ergui os olhos porque senti que ele estava me observando. E ele sempre tinha aquela expressão carinhosa e intensa em seus olhos azuis e brilhantes. Eu voltava a encarar o meu prato, espetando a comida com o garfo e fazendo-a dançar, tentando não ficar vermelha. Tudo estava indo muito bem, pelo menos até a hora em que pedimos as sobremesas. Ah, tem uma coisa, disse Rachel de repente. Eu não cheguei a lhe dar os parabéns por ter passado em Harvard, Flynn. Isso é fantástico. Noah se mexeu na cadeira com um movimento muito discreto. Só notei porque senti sua perna se mover contra a minha, mas realmente foi algo quase imperceptível. Obrigada. Vamos viajar para conhecer o campus daqui a uns dias. Você não tem um primo que trabalhava em Harvard? Perguntou Lee. Rachel fez que sim com a cabeça. Tenho. Ele adorava aquele lugar. Trabalhou em um dos alojamentos durante um tempo e disse que todo mundo era legal por lá, e o campus era um lugar bem tranquilo. Noah concordou com um aceno de cabeça. Era o aceno indiferente e desinteressado tão típico de Flynn, e eu o acertei com o meu pé por baixo da mesa. Aparentemente, o pai de Noah também percebeu. É uma oportunidade incrível, emendou Matthew. Eu sei que San Diego é uma boa faculdade, mas... Bem, não é nenhuma Harvard, não é? Exatamente, eu disse apressadamente. Você teria que ser maluco para deixar essa oportunidade escapar. Noah simplesmente olhou para mim. Dei uma rápida olhada na direção de Lee, conseguindo arrancar os olhos da expressão impenetrável de Noah. Meu melhor amigo abriu um sorriso de quem sacou o que estava acontecendo e fez um sinal para mim com a cabeça, mostrando que entendia a razão pela qual eu havia dito aquilo. Desejei que Noah fosse tão fácil de decifrar quanto seu irmão. Sabia que ele estava simplesmente esperando eu dizer: não vá.
Eu não quero que você vá. Fique aqui. Mas eu não podia fazer uma coisa dessas. Queria, mas não podia. Bolo de limão? Disse o garçom, aparecendo subitamente com os braços cheios de pratos cuidadosamente equilibrados. Ah, esse é o meu, disse Rachel, erguendo discretamente a mão. Meu olhar cruzou com o de Noah por acidente. Sua boca se retorceu como se não tivesse realmente certeza se devia ou não sorrir. Então, ele simplesmente contorceu os músculos do queixo e olhou para o outro lado. Não foi a primeira vez naquela noite que desejei que Noah fosse tão fácil de decifrar quanto Lee. Mordi o lábio, imaginando se talvez fosse melhor não ter dito nada. Ou talvez eu devesse ter dito algo encorajador, como: vai ser ótimo, você tem que ir mesmo, nós vamos dar um jeito. Mas agora eu já havia deixado passar tempo demais para dizer qualquer coisa, e o silêncio entre nós já estava alongado. Não cheguei nem mesmo a pedir a sobremesa. Já estava satisfeita, mas adoraria ter algo com o qual pudesse me distrair agora. Simplesmente me sentia uma completa idiota, tendo que ficar sentada ali com aquela sensação de que havia algo errado no ar. Especialmente com Lee e Rachel conversando como se estivessem em seu próprio mundinho. Quer um pedaço? Um garfo apareceu subitamente diante do meu rosto, com um pedaço de cheesecake apertado e uma cobertura deliciosa e pegajosa de framboesas ao redor. Ergui os olhos assustada, e levantei ligeiramente as sobrancelhas enquanto olhava para Noah, que me encarava com uma versão bem discreta daquele sorriso torto que lhe repuxava os cantos da boca, agindo como se tudo estivesse normal e ignorando o que restava da sensação desconfortável após a conversa sobre a faculdade. Senti minhas bochechas ficarem quentes, mas me inclinei para abocanhar a sobremesa. Fiz um som de apreciação, como aquele que fazemos quando a comida é do tipo que derrete na boca, do tipo, ah, meu Deus, que delícia! O que fez Noah abrir seu sorriso torto para mim. Engoli o cheesecake e tentei conter uma risada. Senti meus olhos apertarem com um sorriso reprimido. E foi então que Lee disse: Eca, que nojo! E explodi numa gargalhada, o que fez com que todo mundo ao redor da mesa começasse a rir também. Por uns instantes, me esqueci da sensação de me retorcer por dentro ao pensar que Noah e eu poderíamos terminar o namoro dali a algumas semanas quando ele fosse embora, e do clima constrangedor que estava no ar antes. Simplesmente ri e sorri com os outros. Noah me olhava com aquela expressão intensa e um toque de alegria, como se estivesse se divertindo, além daquela qualidade diabólica no sorriso. Mesmo se eu tivesse apenas mais umas poucas semanas com ele, sabia que tinha sorte de poder viver essa experiência, ainda que apenas mais um pouco. Organizei algumas das minhas coisas, como as roupas sujas e as sandálias que havia deixado jogadas pelo quarto. E Rachel estava retirando as últimas coisas que ainda restavam na sua mala do outro lado do quarto. E então? Perguntou ela subitamente. Ele vai embora ou não? Eu não precisava perguntar do que ela estava falando. Simplesmente dei de ombros e disse: vai, sim. Não existe a menor possibilidade que queira ficar. Eu ia perguntar se vocês já conversaram sobre tentar um namoro à distância, mas já sei o que você vai responder. Balançando a cabeça, eu ri e disse: não. Mas minha risada soou meio forçada. Rachel olhou nos meus olhos e me encarou com um sorriso de solidariedade. Às vezes a vida é um saco, não é? Nem me fale. Ela riu. Ouvimos uma batida na porta do banheiro que nos assustou, e começamos a rir outra vez. Ei, garotas, vocês estão vestidas? Lee falava com a voz baixa, que soava abafada do outro lado da porta. Era meio difícil ouvir o que ele dizia. Rolei até o outro lado da cama, esticando o braço para abrir a porta. Agora você está todo educadinho só porque sua namorada está aqui? Ele simplesmente sorriu. Mas você sabe que não conta exatamente como uma garota para mim, Shelley. Levantei uma sobrancelha, mas Rachel falou antes que eu pudesse retrucar com uma resposta ácida ou engraçadinha. O que houve? Você esqueceu alguma coisa aqui ou... Ah, é mesmo. O motivo. Vamos trocar de quarto. Hein? Dissemos nós duas e trocamos um olhar confuso. Quando voltei a olhar para Lee, ele simplesmente revirou os olhos. Ei, é só você ir até o outro quarto e ficar lá por mais ou menos 1 hora. Disse ele, apontando para a porta por cima do ombro com o polegar. Quero passar um tempo a sós com a minha namorada, se você não se importar. Sorri para ele, tentando não rir. Um banheiro que liga o quarto dos meninos com o quarto das meninas não é exatamente a melhor maneira de nos manter separados, eu acho. Ei, se ninguém souber disso, ninguém vai reclamar.
Nós vamos desfazer a troca daqui a pouco. Agora, Cho, saia logo daqui. Eu já estava saindo, e um sorriso começava a se formar em meu rosto. Lee gritou logo antes de eu desaparecer no banheiro. Nada de safadezas, Shelley. Essas paredes são finas. Bufei, e ouvi quando Rachel questionou. Safadezas, Lee? Está falando sério? Parei um pouco antes de entrar no quarto de Noah, lembrando que estava vestida com o meu pijama. Não me importava muito com o fato de não estar maquiada. Nos últimos dias eu nem havia me incomodado em passar maquiagem, já que estávamos aproveitando os dias para ir à praia. Mas o short cinza puído e a blusinha larga azul marinho, que mais parecia um saco de batatas ao redor do meu corpo, não eram exatamente o tipo de traje no qual eu queria que o meu namorado me visse. Eu me olhei no espelho por mais uns momentos e acabei murmurando. Ah, quer saber? Que se dane. Mas quando abri a porta para entrar no quarto de Noah, vi que não precisava nem ter me preocupado de ele pensar que eu estava horrível naquele pijama. O quarto estava quase completamente escuro e eu mal conseguia enxergar a cama. Estendi a mão para a parede, encontrando-a alguns momentos depois, e comecei a andar cuidadosamente para frente, tateando a escuridão com o outro braço diante de mim. Noah? Sussurrei meio alto. Estava com medo de falar alto demais caso fôssemos apanhados fazendo o que não devíamos. É, gato Mia. Sussurrou ele em resposta, rindo baixinho. E quando eu digo isso, você tem que dizer miau. Você sabe como é a brincadeira. Eu fiz uma careta discreta. Você não podia ter deixado a luz acesa? Eu não consigo enxergar. Meu pé ficou preso no colchão inflável que vinha servindo de cama para ali. Eu caí agitando os braços. Meu cotovelo acertou com força nos pés da cama de Noah e soltei um grunhido enquanto sentia todo o ar escapar dos pulmões. Houve uma longa pausa, como se nós dois estivéssemos esperando que alguém entrasse no quarto para perguntar o que tinha acontecido. Ai, balbuciei, com o rosto enfiado no colchão inflável. Você está bem? Sussurrou Noah, rindo discretamente. Mas é uma desastrada mesmo. E você é um babaca mesmo. Foi a minha resposta. Ele riu outra vez e senti uma mão ao redor da minha cintura. Mais um braço pressionado contra as minhas costas. A mão de Noah encontrou a minha e consegui me levantar sem despencar no chão outra vez. Quer dizer que a senhorita está andando por aí escondida, não é? Disse ele, fingindo me dar uma bronca. Aquele hálito quente de hortelã fez cócegas em meu rosto. Ri baixinho e me aproximei para beijá-lo, mas errei o alvo e acabei encostando os lábios no queixo de Noah. Ele riu, mas logo depois beijou na lateral do meu nariz. Mordi o lábio para sufocar uma risada e Noah recuou um passo, puxando-me para junto dele, até estarmos os dois sentados na cama. Como é que você sempre dá um jeito de tropeçar e cair no chão, Elle? Disse ele, brincando com as pontas dos meus cabelos. Meus olhos, àquela altura, já tinham se acostumado com a escuridão, e eu conseguia ver os contornos do rosto de Noah, que parecia estar sorrindo. Não era aquele sorriso torto habitual, mas o sorriso que mostrava a covinha em sua bochecha. Respondi dando de ombros. É só você me chamar de donzela em perigo. Ele riu e encostou a testa na minha. Você é toda romântica. E isso é ruim? Talvez seja. Mas não quando é você. Quando é você, eu acho uma graça. Eu ri, e subitamente senti os lábios dele pressionados contra os meus, encontrando o alvo desta vez, enquanto eu apertava os braços ao redor de seus ombros, tentando puxá-lo para mais perto. Senti seus braços ao redor do meu corpo também, puxando-me para ele, até que estávamos deitados de lado, um de frente para o outro, com as pernas entrelaçadas instintivamente, como se tivessem vida própria. Seus pés estão gelados, comentou ele. Talvez os seus aqui estejam quentes demais. Não, são os seus, mesmo. Ri outra vez quando ele falou isso, tentando não fazer barulho. E então, com aquele tom de voz sinistro que indicava que ele queria falar sobre algum assunto sério, ele disse: Elle. Tive a sensação de que sabia qual era o assunto sobre o qual conversaríamos. Parte de mim esperava que estivesse certa, porque realmente precisávamos conversar sobre aquilo, tentar decidir o que faríamos. Mas o restante queria que fosse sobre alguma outra coisa. Havia muitas coisas que ele podia dizer que partiriam meu coração. O que foi? Sussurrei em resposta após algum tempo. O que é que nós vamos fazer? Quando eu for para
Na faculdade. Foi aquele breve momento de hesitação que me deu toda a certeza. Ele ia dizer Harvard, eu sabia. Noah já sabia que iria para lá. Visitar o campus era somente uma formalidade, nada além disso. Ele estava esperando que eu respondesse à sua pergunta. Embora estivesse suficientemente escuro para que ele não conseguisse ver meu rosto, tentei recompor a minha expressão. Dei de ombros enquanto ainda estava envolvida pelo abraço dele. Não sei. Eu não quero que você vá. Mordi a língua por um instante depois de dizer aquilo. Vou sentir saudades. Mas você tem que ir. Desta vez foi Noah que ficou em silêncio por um tempo. Talvez. Mas isso não resolve as coisas para nós. Essa era a minha oportunidade de perguntar a ele. De dizer que poderíamos pelo menos tentar um namoro à distância. Mas eu tinha muito medo de que ele não quisesse aquilo, e isso acabaria estragando o pouco tempo que ainda tínhamos juntos. Mas antes de eu decidir realmente o que diria, minha boca já estava trabalhando e deixando as palavras escaparem. Podemos tentar um namoro à distância. Pelo menos tentar. Fechei a boca com força antes de acabar dizendo alguma coisa realmente idiota, como, a menos que você queira terminar o namoro. Por sorte, Noah não pareceu perceber que minha mente estava tomada por um pânico além do que se poderia considerar normal, e ele deu de ombros. Não sei. Sabe, eu até quero, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, acho que talvez a gente não devesse. Ah, que maravilha. Agora você conseguiu mesmo estragar tudo, Rochelle. Agora ele vai dizer que não quer um namoro à distância porque vocês dois têm que deixar isso para trás. E ele pode acabar conhecendo outras garotas na faculdade e... É que... Eu sinto como se tivesse que deixar você... namorar com outros garotos e simplesmente ser uma adolescente, sem ter que esperar até que eu volte para os feriados de Dia de Ação de Graças e Natal. Não é justo para você eu estar do outro lado do país, lá em Massachusetts. Meu coração parou por um instante. Noah estava mais preocupado com o fato de eu ter que esperar até ele voltar para casa do que com a possibilidade de acabar conhecendo alguém que fosse mais bonita, mais inteligente e, em geral, melhor do que eu. Eu sei que é estranho eu falar uma coisa dessas. Noah disse meio contrariado. Ele detestava esse tipo de conversa. Considerando que eu sempre fui super protetora em relação a você estar com outros garotos e coisa e tal. Mas não é justo com você. Todos os contras que existiam em tentar um namoro à distância começaram a passar pela minha cabeça. E eu podia apostar que Noah estava pensando neles também. Nós raramente teríamos a oportunidade de nos ver. Poderíamos conhecer outras pessoas, estaríamos em lados opostos do país. Havia também a diferença de fuso horário. Mas eu o amava. Em voz alta eu disse, sim, mas... Pois é, eu sei. Mas... Por alguns minutos, nenhum de nós disse nada. O polegar de Noah estava traçando círculos na lateral do meu corpo, bem no lugar onde sua mão estava pousada. Após algum tempo, acabei quebrando o silêncio do quarto, dizendo... deixe isso pra lá. Vamos pensar nisso quando realmente chegar a hora, no fim do verão. Está bem? Por enquanto, vamos somente nos divertir como adolescentes. E quando setembro chegar, podemos pensar nessa questão. Noah ficou em silêncio por alguns segundos, mas depois começou a rir baixinho. Senti aquela risada ressoar em seu peito. E eu achando que você era uma romântica incorrigível, ela. Dei um tapa no braço dele. Calha essa boca. Noah simplesmente riu outra vez e deu um beijo na minha testa. Eu me aproximei ainda mais dele, sentindo seus braços se fecharem ao meu redor quase por reflexo. Embora estivesse totalmente acordada há poucos instantes, agora eu já começava a bocejar, e meus olhos repentinamente ficaram tão pesados que adormeci em poucos segundos. E quase nem me mexi quando Lee voltou para o quarto e Noah mandou que não fizesse barulho, antes de voltar a dormir profundamente outra vez.